Fala, galerinha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Morrendo de saudades, meus fofinhos, os meus pequenininhos, vontade de dar abraçar e beijar vocês, mas nesse momento a gente não pode, né? Nesse momento não pode abraçar, não pode beijar, enfim, morrendo de saudade, queria muito estar pertinho de vocês aí, né, pra gente ter esse contato pessoalmente. Tô sentindo muita falta, realmente. É muito ruim, né? Tá assim longe, ficar dentro de casa, né? Mas enfim, né? Se é para o bem geral da nação, temos que ficar. Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aula da semana. Antes, vou começar dando um recado. Vou puxar a orelha. Vou puxar a orelha. Tem aluno que não está me enviando atividades de casa. Tem que enviar. Outro detalhe, você tem que visualizar a aula no dia para ganhar presença, seja pelo Maestro Plural ou pelo Google Classroom, ok? Então vamos iniciar a nossa aula da semana, a melhor aula de todas, a aula que você mais espera, a aula que você mais anseia, nossa aula de história, ok? Bom, galera, hoje vamos iniciar o nosso módulo 10, né? Semana passada nós falamos um pouquinho, né, do continente africano, né? Falamos da dimensão desse continente, esse berço da humanidade. Nós vimos que o continente africano possui muitas riquezas, né? Além do que a gente imagina, né? Aquele estereótipo, né? Aquele estereótipo que a gente faz da África, desse continente, achando que é só Rei Leão, né? Só animais, só deserto. Nós vimos que ele vai muito além, né? Muitos países que existem lá no continente vão muito além do que a gente espera, vão muito além do que a gente imagina, né? Esse ideal, esse ideário, né? Esse imaginário que muitas das vezes você, aluninho, né, tem de acordo com os desenhos, até mesmo que você vê, Madagascar, enfim, tá? E hoje nós vamos falar de alguns povos, né? Alguns povos que foram muito importantes, né, para a formação da população africana e também povos esses que deixaram heranças para a gente aqui no Brasil, né? Mas como é que o povo lá do outro continente, do outro lado do Oceano Atlântico, conseguiu deixar herança para a gente? Galera, não esquece, tá? Que nós tivemos contato com muitos povos africanos através, né, do período colonial do Brasil. Período esse que os portugueses começaram a trazer, muitas populações africanas para o Brasil para serem escravos, né, para utilizarem da sua mão de obra escrava para trabalharem aqui no Brasil. Então, através desse contato, né, que nós tivemos a nossa miscigenação. Nós somos um povo mestiço, o brasileiro é um povo mestiço, né? Onde nós temos mistura de europeus, nós temos mistura indígena, nós temos mistura, né, africana, e com o passar do tempo, né, vieram outros, né, povos asiáticos, enfim. Então, nós somos um pouco múltiplas, né, etnias. E cabe a gente saber também um pouquinho sobre esses povos desse continente até então pouco explorado, pouco falado, pouco comentado, pouco estudado, tá? E não é à toa que agora existe uma lei, nós vamos ver sobre essa lei hoje também, tá? Que instaurou, né, o estudo, né, da história da África, né, nas aulas de história, justamente para eles não serem um continente esquecido, né? Povos, né, esquecidos, né? Pelo contrário, nós temos na nossa tradição muita herança africana, muita mesmo, no nosso falar, nas nossas festividades, no nosso tipo de comida, nos nossos costumes, né? Nossas festas, até mesmo religião, enfim. Então, nós temos muita herança africana. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses povos, tá? Que fizeram parte, né? Que vieram aqui para o Brasil e fizeram parte, que acabaram deixando um pouquinho da sua herança aqui com a gente, bom? Então, vamos iniciar falando. Quem está acompanhando comigo pelo livro vai abrir página 215.
Vamos lá, galera, página 215, corre lá. Pega seu livro. Você já pegou seu livro? Já, pessoal. Tem que pegar o livro lá no colégio, quem ainda não pegou, hein? E quem já pegou, abre. Quem está sem livro momentaneamente vai estar copiando algumas coisinhas no caderno, tá? Vai pausando o vídeo, vai copiando o que eu coloco nos slides, que é muito importante, tá? Hoje também eu vou deixar uma atividade de casa. Não deixem de fazer. Só precisa me enviar as respostas. 1, resposta. 2, resposta. 3, resposta. Não precisa estar me enviando, tá? A foto do caderno, não. Bom, pessoal? E não esqueçam de visualizar bem direitinho até o final, tá, o vídeo. Se tiver dúvida, entre em contato ou lá pelo plural. Tá? A melhor forma de entrar em contato realmente comigo é pelo Google Classroom, tá? Mas se você não conseguir, tenta ver lá pelo plural uma forma de estar falando comigo, tá bom? Então vamos iniciar falando um pouquinho desses povos, né? Bom, nós vimos, gente, no módulo anterior, né? A gente começou a estudar alguns aspectos do continente africano, né, da região que cada um desses povos habitava, até mesmo as diferenças linguísticas, né, que apresentavam, né, boa parte dessa diversidade, né, lá da África. Você também aprendeu que as fontes orais, né, elas são importantes para o estudo dos diversos povos africanos, não só como parte da transmissão das tradições desses povos, mas também como um registro da história dos grupos que não guardam fontes escritas. Tá? Muitas das vezes, né, o continente africano, muitas das vezes, ele até um modo que agem, né, preconceituoso em relação a esses povos é decorrente também a falta, né, dessas fontes escritas, que nós vivemos uma história meio europeizada, aonde, né, muitos historiadores, né, achavam que para se construir história tinha que ter a fonte escrita. Só que agora, apenas no século XXI, muitos historiadores, né, sociólogos, arqueólogos, eles já valorizam muito essa questão da fonte oral para esses povos, tá? E agora, nesse módulo de hoje, nós vamos observar, né, mais atentamente alguns desses povos e nós vamos perceber as ligações deles com o Brasil, né? O que será, né, que ligação é essa, né, que eles têm, né, com o Brasil, com o nosso povo, e nós vamos ver exatamente isso hoje. Bom, olha só que lindo, gente, esse mapa do continente africano. Ele mostra as diversas culturas, né? Os povos africanos, gente, muitas tribos africanas, povos de etnias africanas, eles tinham muito costume de fazerem máscaras, né? Máscaras, né, com cascas de troncos ou máscaras de argila, muito pintadas, né? Então, aí nessa imagem você até vê muito isso, né? A questão da zebra, né? Tem muitos animais lá na África, girafa, elefantes, né? E mostra um pouquinho da cultura africana, essa cultura de pinturas, né, dos africanos. Então, nós vamos começar aqui falando da África, né, um continente de muitos povos, né? Bom, como nós vimos anteriormente, né, algumas vezes o olhar etnocêntrico ele impede que determinados povos sejam estudados plenamente. O que é um olhar etnocêntrico? O olhar etnocêntrico, gente, é aquele olhar com um certo grau de preconceito, né? Achando que só a sua cultura é superior àquela outra. Então, isso é um olhar meio egoísta, meio preconceituoso, tá? O olhar europeu, no caso, ele tratou esses povos, né, africanos, esses povos nativos tanto lá da América, né, daqui da América, quanto lá da África, né, ele tratou com esse olhar etnocêntrico, né, e aí ele olhava essas pessoas com inferioridade. Vamos lembrar, galerinha, que nós já vimos nas nossas aulas de história que não existe cultura inferior ou cultura superior, povos superiores e povos inferiores. Não existem. Existem culturas diferentes, povos diferentes, etnias diferentes, enfim. Ok? Já vimos isso. Só relembrando para que a gente não faça nenhum julgamento errado, né? Um pré-julgamento. Bom?
Bom, entretanto, nós sabemos, né, que a África ela é o berço da humanidade e de uma série de invenções e práticas que foram fundamentais para a nossa humanidade, como a agricultura, a pecuária e até mesmo a astronomia. Além disso, a gente tem um continente aí marcado por uma diversidade cultural, uma diversidade étnica e uma diversidade linguística, né? E que tinha diferentes formas de organização político-social, né? Tinham povos que eram nômades, existiam aldeias, existiam cidades, estados, existiam apenas estados, existiam reinos, existiram também impérios superpoderosos que nós vamos ver hoje. O império superpoderoso foi o Reino do Congo. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, nós vamos estudar apenas 3 povos desse continente, tá? Os berberes, tá? Gente, a palavra iorubás não tem acento, tá? Assim, eu já estudei esse povo como iorubás, mas o livro da gente não coloca com acento. Então, eu vou ler iorubas, tá? Então, nós temos os povos berberes, nós temos os iorubas e os bantus, né? Que antes mesmo de começar essa abordagem sobre eles, nós vamos observar esse mapa aí que você está vendo aí do seu ladinho, tá? Que eu estou mostrando para você. Bom, esse mapa aqui, ó, deixa eu ver se eu aponto aqui. Galera, esse mapa aqui, ó. Deixa eu ver se eu aponto aqui embaixo, ó. Esse mapa aqui do lado. Pronto, ó. Agora acertei, viu? Esse mapa aí embaixo. Isso. Esse mapa aí, tá, gente? Esse olhar europeu, ele tratou os povos nativos, como nós já vimos, como povos inferiores, tá, galera? Que isso é super errado e eu já falei aqui para vocês, tá? Bom, aqui eu estou mostrando para vocês, né, como eu já li para vocês, que a África ela é um berço da humanidade e de uma série de invenções e práticas que acabaram sendo fundamentais para a humanidade. Aí eu estou mostrando para vocês que esse continente ele foi marcado por uma diversidade cultural, uma diversidade étnica e uma diversidade linguística. Observa aí esse mapa que eu estou mostrando para vocês, se vocês perceberem, essas pessoas, elas não são iguais, né? Elas são de etnias diferentes, elas são de tribos, né? Existem povos ainda na África, em alguns países, que vivem em tribos, vivem isolados. Gente, ainda existem sim, tá? E sem pré-julgamentos, por favor, tá? Você vai pensar assim, poxa, professora, pleno século XXI, ai, eu não sei o que eu faria sem o meu celular. Gente, mas tem gente que vive sim, tá? Tem povos na África que ainda vivem, né, como em tribos, né, em locais que não tem nem energia elétrica, mas é uma opção deles. Eles vivem dessa maneira porque eles gostam, porque eles querem, faz prática da cultura deles, tá? E muitas das vezes esses povos acabam até sendo esquecidos, né, por autoridades, né? E aí muitas igrejas evangélicas, né, que fazem missões, né, os missionários, eles acabam indo até esses locais, né, levando um pouco, né, de apoio, né, apoio material e apoio afetivo para essas pessoas que precisam muito, tá? Então, prosseguindo. Então, gente, essas diferentes formas, né, de organização, né, político-social, né, com povos nômades, como eu falei para vocês, né, existe ainda de aldeias, existem de cidades-estados, existem, né, de estados mesmo, reinos e até grandiosos impérios. Bom, então nós vamos ver aqui esses 3 grupos que nós vamos estudar. Então, ó, lá em cima aí no mapa, ó, eu marquei onde região mais ou menos onde tem a presença ainda de berberes. Opa, aí, caramba. Né? Nós temos aí no meio aí, né, região mais ou menos, né, que fica os iorubas, né, e a região lá do sul, aonde fica mais ou menos a região dos bantus, tá?
Então, para a gente poder saber mais ou menos a região em que cada um, né, desses grupos que nós vamos estudar hoje, né, a região em que eles estão, né, a região em que eles dominaram, né, ou até mesmo ainda existem povos, tá, gente? Desses grupos étnicos ainda existe que nós vamos estudar. Ok? Deixa atenção aí no mapa, né? Vamos falar um pouquinho dos berberes, né? Gente, como eu falei, tá? Esses nomes, muitas das vezes a gente fala de um jeito, mas aí tem pessoas que interpretam de outro. Tem pessoas que falam berberês, né? Enfim, tá bom? Gente, os berberes, eles estão localizados ao norte da África e tiveram contato com os árabes durante a expansão islâmica. Deixa eu só explicar para vocês, tá? A Arábia, gente, ela fica próximo ao continente ali da África. E na Arábia surgiu uma religião, que é a religião do islamismo, tá? E essa religião islâmica, ela começou a se expandir pelo mundo, como qualquer coisa que se expande, até mesmo como uma notícia, né? Uma notícia, como o vírus que está se expandindo, está se espalhando. Então, essa religião acabou ganhando adeptos, tá? Nós vamos ver aí, né, esses berberes, por eles estarem num local aonde esses islâmicos, né, onde esses árabes, né, trouxeram essa religião. Então, muitos berberes acabaram tendo contato com esses árabes e até mesmo com a religião islâmica, tá? Ocupando uma região mais próxima ao Golfo da Guiné, né, temos Iorubas. Onde que fica o Golfo da Guiné? Eu vou voltar aqui no mapa e vou mostrar para você aqui, ó. Você tá vendo? Onde fica o Golfo da Guiné? Ó, eu tô aqui apontando para você, ó. Golfo da Guiné. Tá, ó. Golfo da Guiné, aqui o Golfo. Ó. Essa região aqui é um golfo, é uma entrada de água aqui, ó, é um golfo, tá? O Golfo da Guiné, tá? Então, é aqui mais ou menos aonde fica, né, esses povos, né, iorubas. E do centro, né, ao direção ao sul, nós temos a presença dos povos bantus. Só que, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho dos berberes, tá, gente? Gente, esses berberes, eles ocupam a região norte da África, que a gente chama, né, no caso, eles chamam de Maghreb, né? A sua existência, gente, esse grupo já existe há aproximadamente 9.000 anos, tá? E não são exatamente uma etnia, tá? Eles se acham como um conjunto de povos, né? Que entre eles, os mais conhecidos são os tuaregs, né? Um conjunto de povos. E um dos povos mais conhecidos dentro, né, desse grupo, né, dos berberes, nós temos os tuaregs. O nome, né, berberes, ele tem origem de berber, que é uma palavra em árabe que significa bárbaro, tá? Essa palavra bárbaro, gente, é herdada dos gregos. Por que dos gregos? Porque preste atenção, eu vou voltar aqui, tá? Porque, olha só, os gregos, né, isso lá na antiguidade, né, há um tempo atrás, os gregos, todo mundo que vinha de fora era tido como um estrangeiro. Então, eles falavam que aquele povo que vinha de fora, que tinha uma cultura diferente, que era diferente dele, ele falava que era um povo bárbaro, tá? Então, de acordo com essa palavra bárbara, né, berberis, tá? Ok? Deixa eu pegar aqui, calma aí. Então, continuando. Então, ou seja, né, esse tratamento, né, desses povos considerados povos de fora, né, do mundo grego, né, que não eram romanos, né? E não foi por falta de tentativas, né, como nós vimos lá da região da Grécia, né, os fenícios, gregos, romanos, eles tentaram submeter os povos dessa região, mas tiveram que lidar com revoltas constantes. A influência da religião, né, árabe islâmica, né, ela também foi propagada e ela acabou se consolidando lá nessa região no século VIII. E apesar das resistências por parte dos povos, né, desses tuaregs, né, ele acabou adotando essa nova religião e a nova língua. Os berberes são, em sua maioria, povos nômades, mas existem casos de seminomadismo, né? Nômade, você lembra o que é nômade, né?
nômades são aqueles que não possuem uma moradia fixa, né? Os grupos tuaregs, os grupos berberes, eles andam muito pelo deserto, tá? Eles fazem comércio, então eles sempre estão lá e cá, tá? E possuem aqueles que são seminômades, acabam ficando um bom tempo no lugar e depois de algum tempo acabam saindo, tá? Esses grupos, gente, eles possuem um amplo conhecimento das rotas comerciais no deserto, né? Por quê? Porque entre eles se destaca a atividade comercial que eles levam de um lado e para o outro, lá do deserto do Saara. Ouro, marfim, cereais, escravos, né? E também diversas especiarias, né? E também o sal, tá? Que levam em suas caravanas, né? Aonde eles vão andando de camelo. Tá? Esse deslocamento, gente, acaba proporcionando o contato com outros povos, com outras etnias, tá? E que acabavam formando grupos maiores ao longo do tempo. Como, por exemplo, a gente vai observar, né, os tuaregs, eles são islâmicos, né, porque eles tiveram contato com os povos, né, os árabes islâmicos. E eles estão presentes numa região que hoje está localizado, ó. Os atuais, né, os atuais países, né, Argélia, Mali, Níger, Líbia, Chad, Burkina Faso, Nigéria. E eles se denominam, gente, de Imuag, que significam homens livres. Essa denominação combina um pouco com a vida no deserto, né? Porque os tuaregs, eles são famosos pelas caravanas. E o que vai servir e continua servindo como uma possibilidade de interação entre povos distantes, trocas comerciais e também trocas culturais. Deixa eu ver aqui os slides. Aqui, ó. Tô falando sobre isso daqui agora, tá? Prosseguindo, né? A sua organização social, gente, ela se dá com base num modelo que lembra um sistema de castas, né? Pessoas que se agrupam porque elas possuem, né, as mesmas características, né? E os imagerens, né, eles já são considerados, né, a nobreza. Os imirá, né, eles se consideram como a maioria, né, que são pessoas livres, né? E na base, né, da pirâmide social, apesar da proibição formal desde o século XIX, ainda persiste a existência de pessoas escravizadas, tá? Um pouco chato, né, a gente ver, né, que ainda hoje existem grupos que escravizam outros, né, gente? Mas nós não estamos aqui para julgar, né? E sim, né, para poder conhecer um pouquinho da cultura desses povos. Vamos prosseguir. Já estou um pouquinho atacada da minha alergia, tá? Aí no vídeo não tem como disfarçar. Vamos falar um pouquinho agora dos iorubas, né? Deixa eu ver aqui o nosso tempinho de aula para a gente não ultrapassar, tá bom? Gente, os iorubas, vamos falar um pouquinho sobre esse grupo, né? As ligações, né, entre o Brasil e a África, gente, elas são fundamentais para que a gente possa compreender a formação do nosso país, né? E nesse sentido, né, os iorubas são uma parte significativa disso. Portanto, conhecer essas raízes iorubas é uma forma da gente conhecer um pouco mais sobre o Brasil também. Os povos iorubas, gente, eles representam um dos maiores grupos etnolinguísticos da África. Atualmente, eles estão presentes em alguns países, como Nigéria, Togo, Benin, Gana e na América, aqui em Cuba, um pouquinho no Brasil, um pouquinho no Haiti, entre outros, né? A cultura ioruba, ela é baseada na oralidade. Olha que nós falamos semana passada a questão da oralidade. Né? Que as pessoas, né, as histórias, né, acabam passando de geração em geração. O idioma, né, linguístico desses povos é o tonal, né, que dependendo da entonação, o significado da palavra muda completamente. E teve também a sua gramática, né, compilada apenas no século XIX por religiosos cristãos. Compiladas, registradas, tá?
Gente, os Yorubas, gente, eles são muito habilidosos, eles são muito habilidosos artesãos, né? Mas também eles se dedicam à agricultura e ao comércio. Eles se destacam como ferreiros e na tecelagem também de algodão. Já no Brasil, né, eles eram conhecidos como nagôs, né? Que lá no período colonial, né, era uma denominação criada pelas sociedades escravistas e vendedoras de pessoas escravizadas lá na costa africana. E apesar dessa lembrança constante dos Yorubas no Brasil, né, ela está relacionada assim ao tráfico. A história desse povo é anterior mesmo à chegada dos europeus nesse continente. Deixa eu passar aqui o slide para a gente continuar falando dos grupos Yoruba. Gente, eu botei aqui para vocês verem um livrinho bem legal, que é a Árvore da Riqueza, que fala um pouquinho dos mitos, né, dos mitos Yorubas. Se você reparar, Yoruba está com acento ali, Yorubás, viu? Tá? Que são narrados em formas de cordel. Então, uma leitura bem legal para quem gosta de cordel, para quem gosta de ler, tá bom? Deixei uma dica aí bem legal para vocês, tá? Continuando falando um pouquinho desses povos, né? Estamos no livro, página 218, lá no finalzinho, tá? Gente, com as cidades, né, desses Yorubas, com a cidade densamente povoada, os Yorubas, eles acabaram formando um grande império, que foi o Império do Oyo, tá, né? Olho não, é Oyo, tá? Que era um polo de poder político e militar dessa região. Eles estavam localizados no sudoeste da África, na região que hoje é parte da Nigéria e do Benin. As cidades acabavam crescendo ao redor do palácio de Obá, que era o chefe político e religioso, tá? A maior das cidades, tá? Era a cidade de Ifé, que as suas origens são muito antigas. Origens são lá no final do século IX, tá? Ou começo do 10, segundo testes, né, feitos, né, pela historiografia, que acabou confirmando com escavações, né, a origem dessa cidade, tá? Bom, ainda hoje em dia, gente, muitos Yorubas, né, sejam cristãos ou muçulmanos, tá? Existe ainda um forte traço da religiosidade tradicional deles, tá? A religião desses Yorubas, gente, eles se baseiam na existência de um criador, tá? E de algumas divindades que acabam interferindo na vida das pessoas, né, a quem eles, né, fazem adorações, obrigações, enfim. E com a vinda desses povos iorubas para o Brasil, essa influência religiosa deu origem a uma religião que nós conhecemos como o candomblé. Bom, vamos agora aqui para a página 220. Vamos falar um pouquinho agora dos povos bantus. Vamos lá falar um pouquinho dos bantus. Bom, galerinha, os bantus é um outro grupo, tá? São outros dos grandes grupos etnolinguísticos africanos. E o aspecto mais forte dessa unidade entre os povos denominados bantus é o seu conjunto de línguas. Gente, no mesmo grupo existem várias línguas, vários linguajares. Deixa eu abrir aqui o livro que eu estou acompanhando pelo livro, tá, gente? Esse grupo, gente, eles são originários do território que hoje corresponde a Camarões, tá? O país Camarões. Os bantus, eles se espalharam pelo centro do continente africano e acabaram chegando às duas costas do continente e a África do Sul. Sedentarizados, significa que eles tinham moradia própria, né, parados ali, eles acabaram se destacando na metalurgia, né, e conseguiram até mesmo dominar um vasto território. Hoje, encontram-se línguas, né, de origem banta em países dos Camarões, na África do Sul, em Angola, em Moçambique e em outros países também lá da África, tá? Já no século IX, o comércio desse grupo ele se desenvolveu nas cidades bantus no litoral lá do Oceano Índico, tá? E em virtude do contato com os árabes, de novo os árabes aí, tá, gente? Houve também, né, parte dos grupos que acabaram aderindo à religião, tá, islâmica, tá? Peraí, gente, que eu tô...
Acompanhando aqui, às vezes sai daqui da tela, tá? Deixa eu ver aqui. Já no século, né, 14, no século 15, esses povos bantos, eles se constituíram reinos importantes nesse continente africano, tá? Alguns já até existiam anteriormente, mas viveram o seu auge nesse período. O exemplo desse é o Reino do Congo, que eu já falei para vocês aqui no comecinho da aula, né? Que foi o mais famoso de todos, tá, gente? Esse reino, ele alcançou a sua prosperidade, tá? Onde ele dominou áreas, né, que se estendiam do atual território de Angola, né? Eles faziam cobranças de impostos, tá? De tributos sobre os povos dominados. Eles escravizavam, né, povos dominados também. Tá? E a questão da escravização foi parte fundamental do reino deles, tá, gente? Já lá no século XV, com a chegada dos portugueses, aí começou o declínio um pouco do reino do Congo, que foi um dos grandes fornecedores de pessoas escravizadas para o Brasil, tá, gente? O reino do Congo, ele que dava, né, fazia trocas com os portugueses de escravos. Aqui, ó, trouxe um pouquinho, tá? As imagens desse grupo, né, dos bantos, que tanto trouxe herança, né, para nós aqui brasileiros, tá? Aqui, ó, falei um pouquinho do Reino do Congo aqui nesse slide, para vocês verem, tá? Eles faziam cobrança de tributo sobre os povos dominados e a escravização, tá? E com a chegada dos portugueses, começou o declínio do Reino do Congo, que foi um dos grandes fornecedores de pessoas escravizadas no Brasil. Ligações com o Brasil. Qual é a ligação que esses povos têm com o Brasil? Nós vamos ver agora. Que tipo de ligação esses povos, né, os berberes, né, iorubas, né, os bantos, né, que tipo de ligação é essa que ele tem aqui com o Brasil? Bom, como nós vimos, o Brasil possui muitas ligações com o continente africano. E isso se deve ao fato de milhões de africanos, né, terem vindo para cá em uma grande imigração forçada pelo tráfico de pessoas escravizadas. Então, quem está acompanhando comigo, eu estou agora na página 220. Bom, dessa violência, nessa violência de trazer pessoas escravizadas para cá, tá, gente? Floresceram características, tradições e práticas, né, que foram frutos dessa miscigenação, essa mistura de etnias. Então, nós temos iorubas e bantos, né, eles estão na origem da sociedade brasileira. E por esse motivo, eles foram incorporadas várias palavras iorubas à língua portuguesa, além de jogos, danças, luta e diversas criações culinárias e religiosidade. E assim, a gente pode dizer até mesmo, né, que ó, o candomblé, a capoeira e algumas palavras, algumas comidas como angu, abará, acarajé, que são resultados desse processo, são heranças, né, africanas aqui no Brasil. O banto, gente, ele se destaca na formação cultural com vocabulários adaptados que acabaram se popularizando no Brasil desde o período colonial. Palavras, ó, xingar é uma palavra de origem africana. Cochilar, moringa, né, são palavras de origem africana. Além disso, né, a gente pode apontar também instrumentos musicais como o berimbau e os tambores. Influência no folclore em festas populares como a congadas, né, cucumbis, né, o jongo, que é uma dança brasileira de origem africana e que representa uma expressão da religiosidade afro-brasileira, que também foi uma das bases para o nascimento do samba. Galera, viu? Então, o samba, não é que o samba seja de origem africana, mas teve um pouco da sua origem relacionada com o samba, tá? No que diz respeito, tá, à religiosidade, os bantos, eles trouxeram grande influência para o Brasil, assim também como os iorubas, tá? E ela era representada, né, com rituais religiosos, né, que serviu para a base do surgimento de religiões aqui no Brasil, né? E isso se deu o sincretismo religioso, né, que foi uma mistura
estrutura, né, dessas religiões. Nós tivemos aí religiões afro, nós tivemos religiões indígenas e nós tivemos religiões europeias com o cristianismo, né? Assim também como depois vai vir heranças islâmicas, tá? Apesar dessas, deixa eu passar aqui o slide. A gente fica só parado aqui. Olha, gente, a capoeira que eu trouxe para vocês. Que bonitinho, olha, gente, que lindo. Bonitinho, né? Eu acho lindo. Bom, apesar, gente, apesar dessas influências, né, africanas, ainda existe um certo tipo de preconceito em relação a essas manifestações, né? Onde vários tipos de violências ainda ocorrem, né, gente? Com praticantes de religiões afro-brasileiras, né? E também com as pessoas, tá, gente? De etnia, né, afro-brasileira. Né? E não é apenas uma violência física, né? Nós vamos ver, né, um preconceito relacionado a esses povos africanos. Ah, não, vou ter aqui, tá? Então, vários tipos de violência ainda ocorrem, ai, Jesus do céu, né, contra esses praticantes. E nesse sentido é sempre importante reforçar a necessidade de nós compreendermos o mundo nas suas diferentes, né, nas suas diferenças e de estarmos abertos, né, para o conhecimento e a compreensão do outro, né, gente? Não deixar que esse preconceito, né, ele tome conta da gente, não deixar que esse preconceito ele venha, né, atrapalhar a nossa relação, né, a nossa preocupação com o outro, né, com os nossos irmãos em Cristo, vamos dizer assim. Então a gente não pode deixar esse tipo de preconceito. Gente, preconceito já era, tá? Show preconceito, sai fora preconceito, tá? Não quero saber disso, ok? Bom, galera, aqui, ó. Ó, vamos dar uma pausa aí de 20 minutos para a execução das atividades do livro. Bom, deixa eu ver aqui o nosso tempinho, né? Temos aí, ainda faltam 20 minutos, 25, 24 minutos, né, que nós temos. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem os exercícios do livro, tá? E daqui a pouquinho a gente volta para corrigir esse exercício. Deixa eu ver, eu acho que tinha uma leiturinha aqui para eu fazer para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma aí, gente. Deixa eu ver aqui. Não. Então vamos lá, galera. A gente vai dar essa paradinha, tá? Vamos dar essa pequena pausa para que você faça. Deixa eu voltar aqui, ó, o slide. Espera aí, gente. Ok, pronto. Nós vamos dar essa pequena pausa para o exercício e daqui a pouco a gente volta com a correção, tá bom? A gente vai encerrar aqui o nosso primeiro tempo, tá? E a gente volta daqui a pouquinho para a correção, tá bom? Nosso segundo vídeo, tá ok?